Olha isso, olha esse risoto de alho poró e fungo desidratado. Olá amigos do canal Prato Feito. Hoje nós vamos fazer aqui um risoto de alho poró. O alho poró muitas vezes é injustamente chamado de aspargo dos pobres. Eu digo injustamente porque é um vegetal que é muito gostoso, muito saboroso e ele vai bem com muitos pratos, inclusive pratos que levam carnes. O alho poró é um vegetal que era muito usado na Europa desde a antiguidade. Inclusive no Império Romano, os banquetes dos imperadores era muito utilizado esse vegetal. Eu tenho feito o risoto de alho poró aqui na minha casa e desde que eu comecei a fazer, eu descobri que é um vegetal que a gente nunca deve desprezar, porque além de muito saboroso, ele enriquece demais o sabor do risoto. E eu vou mostrar para vocês essa minha versão do risoto de alho poró, vocês vão adorar. E para fazer esse risoto de alho poró com fungo, eu vou utilizar esses ingredientes aí. 2 xícaras de chá de arroz arbóreo, que eu fiz uma mistura. Eu usei 1 xícara de chá de arroz arbóreo comum e 1 xícara de chá de arroz arbóreo com fungo seco, com fungo desidratado. Isso é totalmente opcional, só que quando eu fiz isso da outra vez eu achei que valorizou bastante esse arroz. 1 litro de caldo de legumes caseiro, mas você pode utilizar aquele caldo de legumes de supermercado também que fica bom do mesmo jeito. 1 taça de vinho branco seco, gente, é fundamental que o vinho seja seco. 1 alho poró, meia cebola que eu vou picar, 2 dentes de alho, 30 gramas de manteiga, que é equivalente a 1 colher de sopa bem servida, 3 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de chá de alho frito, vou colocar um pouco também de pimenta do reino, sal a gosto, cerca de 50 gramas de queijo parmesão ralado. Bem, eu começo cortando aqui o meu alho poró e eu vou cortá-lo no meio. E eu vou usar a parte mais clarinha do alho poró no início do cozimento e essa parte mais verdinha aqui eu vou deixar mais por final. Eu vou separar e vou deixar ela para colocar mais no final, até para dar um aspecto bonito no prato. E aqui eu vou fatiar bem fininho esse alho. E eu vou separar aqui, eu vou colocar essa parte do alho poró mais clarinha, vou colocar num recipiente, e essa mais verdinha eu vou colocar no outro. E eu vou fazer assim, eu vou primeiro iniciar o cozimento com o alho poró mais clarinho, e mais no final do cozimento eu vou colocar o alho poró mais verdinho. E essa folhagem aqui do alho poró, essa última aqui que está bem verdinha, vou deixar para colocar bem no final. Ela, além de dar um sabor também, ela vai dar uma decorada no nosso risoto. É isso aqui é o suficiente. Essa aqui eu dou uma desmembrada nela. Eu vou colocar lá mais no final. E essas folhinhas aqui eu guardo para fazer um caldo de legume caseiro, que dá um sabor excelente. Cebola é só picadinha mesmo. E agora chegou a vez do nosso alho. Bem, meus amigos, com os ingredientes prontos ali, eu já vou começar a cozinhar o meu risoto. A primeira coisa que eu faço é colocar o caldo de legumes para esquentar. E quando eu fiz esse caldo não coloquei nada de tempero ou sal, eu vou colocar um pouco de sal nesse caldo, e é esse caldo que vai temperar ou vai salgar o nosso risoto. No final, se precisar, eu acerto o sal lá no final. Vou pôr aqui 2 colheres de chá de sal, misturar bem e vou deixar esse meu caldo de legumes aqui dar uma aquecida, chegar quase ao ponto de ferver. E vou colocando com essa concha aqui lá no risoto. E aqui ao lado eu já começo a preparar aqui o risoto. O que eu vou fazer primeiro é colocar o alho e a cebola para dar uma suada, dar uma gratinada aqui. E agora que o alho e a cebola já estão aqui, já tem aquela transparência, soltando aquele aroma gostoso, a gente já vem com o nosso risoto
o arroz. E nós vamos dar uma leve gratinada nele, que os franceses costumam chamar de nacré. Que nada mais é do que aquela fritadinha que a gente dá no arroz comum que a gente faz em casa antes de colocar a água. Mas é bem leve mesmo, não precisa muito tempo não. E assim que eu fizer esse nacré, eu já vou colocar, deglaçar com o vinho branco. É o primeiro que vai entrar aqui. Agora que eu já dei aquela gratinada, eu vou colocar o vinho branco para dar aquela deglaçada e baixar o fogo. Eu baixei o fogo aqui agora. E eu vou esperar o álcool do vinho branco dar aquela evaporada antes de começar já com a primeira concha do nosso caldo ali. Mas nesse momento aqui eu já coloco o nosso alho poró, aquele mais clarinho, o que eu cortei primeiro. E ele vai dar uma deglaçada junto aqui. Bem, amigo, agora que o vinho já deu uma secada aqui, eu venho com a primeira concha do nosso caldo. Na verdade eu vou colocar duas conchas aqui. E agora a gente vai continuar cozinhando o nosso risoto. Agora que já deu uma boa secada aqui no caldo, eu venho com a segunda leva de alho poró, que é aquele alho poró do meio do corte, que já é um pouquinho mais verdinho. E na sequência já coloco mais duas conchas do meu caldo de legumes. A gente deve mexer sempre o risoto porque ajuda ele a soltar o amido. É o amido que vai dar aquela consistência do risoto. Ele vai ficar na textura que a gente gosta do risoto. Agora que o risoto já está aqui mais sequinho, já tem menos caldo, nesse ponto aqui a gente coloca mais duas conchas de caldo. Antes de colocar as outras conchas de caldo, eu já vou colocar o meu queijo parmesão aqui. Como esse queijo está um pouco pedaçudinho, eu vou colocar ele com mais antecedência aqui, não tanto no final do cozimento, para que dê tempo dele dar uma derretida e agregar no nosso risoto aqui melhor. Bem, com o risoto já secando aqui de novo, eu vou colocar aqui as duas últimas conchas do meu caldo. Já vou colocar o resto aqui. E junto com esse caldo eu vou colocar já a minha manteiga para derreter junto aqui. E os outros já está praticamente finalizando aqui. E agora que nós já estamos próximos aqui a finalizar o cozimento do risoto, eu já coloco a última porção de alho poró, aquele que é o mais verdinho. Esse alho ele vai agregar menos, ele vai ficar mais para dar um sabor mais acentuado do alho poró. E aqui agora é só. Bem, meus amigos, o nosso risoto já está pronto aqui. E a consistência dele é essa aqui, olha. Essa aqui é a consistência do risoto. Aqui agora eu já desligo o fogo e eu vou colocar no prato para experimentar. Bem, eu coloco um pouquinho de alho, aquele alho fritinho, para dar uma crocância nesse risoto, e um pouquinho de salsinha também. Olha isso, olha esse risoto de alho poró e fungo desidratado, que eu vou comer acompanhado de um bom vinho tinto. Agora eu vou experimentar para dizer que tá bom. Vamos lá, vamos lá. Gente, uma delícia. Esse é um risoto polêmico, porque muita gente não gosta de alho poró, mas eu posso garantir para vocês que é muito bom. E bom apetite! Bem, meus amigos, o vídeo de hoje era esse. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, dê um joinha no vídeo e até a semana que vem com novas receitas do canal Prato Feito. Até mais!